Bom, então vamos aqui começar, que já começaram aí também a chegar os nossos queridos amigos e amigas que se disponibilizaram para estar aqui hoje conosco. E aí eu começo exatamente por aí, por dar essas boas-vindas a todos aqui ao momento da reflexão e, óbvio, em particular à querida Fernanda, que se disponibilizou para também estar connosco e com essas agendas aí todas bem ocupadas e diversificadas. E este momento de reflexão, ele tem sido um momento onde, com convidados muito especiais para mim, nós realizamos aqui não só provocações, como também reflexões sobre temas que têm relacionamento com o via consenso. E essa questão em concreto tem-me deixado muito feliz pela participação, pela presença, pela interação, e que depois nós colocamos os vídeos no YouTube, e também lá essa interação que está sendo realizada, e por isso hoje em particular é com enorme alegria e uma grande satisfação que recebemos aqui neste momento de reflexão e que vamos estar aqui este pedaço a partilhar e a construir com a nossa querida Fernanda Levi, que para mim, além de uma excelente e uma fantástica amiga, é uma excelente profissional, que a sua carreira não é só notável, mas ela é de facto conhecida e reconhecida nacional e internacionalmente. Então, falar um pouquinho sobre a Fernanda, em termos do seu currículo vastíssimo, mas que importa dizer, além de mestre, ela é doutora em Direito pela Universidade Católica de São Paulo, mediadora desde 2002, atuando em diversos casos, envolvendo aí disputas comerciais, civis, com uma experiência, eu diria, fantástica, absolutamente maravilhosa. E a Fernanda, ela é advogada com mais de 30 anos de experiência em gestão de conflitos, não só cíveis, mas também empresariais. E além disso, ocupa uma função que também tem muito relevo, e em especial pelo facto de ter aí uma liderança feminina, porque a Fernanda é presidente do CONIMA, para quem não sabe, o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, onde já está dentro daquilo que é os cargos de direção desde 2009, não é, Fernanda? Se não me falha aí a minha memória. Pois Então eu queria dar as boas-vindas, agradecer e também dizer que nós vamos ter aqui um momento de reflexão e hoje o tema escolhido foi advocacia na mediação, passado, presente e futuro. E por isso, bem-vinda, Fernanda, muito obrigada. Obrigada a você, querida, por essa apresentação tão gentil, apresentação de amiga, convite de amiga, né? E dizer da admiração enorme que eu nutro por você, né? Pelo seu trabalho. Sei da sua trajetória que vem desde de Portugal, né? Tratando dessas questões relacionadas ao advogado na mediação ou nos meios consensuais de uma maneira mais ampla. E, enfim, atravessou, né, mares como uma boa portuguesa, né, para nos brindar com a sua presença aqui, com a sua amizade, com o seu conhecimento. E Dulce vem realizando um trabalho fantástico e nos provocando, né? Muito bom essas provocações da Dulce, no sentido de pensarmos como que os advogados têm feito essa trajetória e como que eles podem aprimorar, né, a sua atuação como consultores, enfim, como é que eles podem melhor atender seus clientes e também prestar uma função social à sociedade como um todo, nesse novo cenário, e agora ainda com toda essa tecnologia aí, né, que nos é, quase que nos aprisiona, né? Quase que nos aprisiona. É um Mas pouco. é isso, é É isso. muito isso. Eu ia-te, aproveitando aí o gancho que tu estás a trazer,
E exatamente por conta disso, houve aí uma conversa que nós tivemos um dia desses da questão ainda da máquina de escrever, né? Uhum. E isso foi na nossa geração, ou seja, nós não estamos a falar Não, em gerações passadas. E, e eu acho isso bem curioso, porque é uma das questões que se me coloca muito em relação a este tema que nós escolhemos do passado, presente e futuro, que é a percepção do tempo, não é? Ou seja, quando nós falamos em tempo, muitas das vezes associamos, óbvio, aos prazos, e dentro dessa tua trajetória, e da tua prática e também da tua carreira, não só de experiência profissional na advocacia, mas com tudo aquilo que tu já vivenciaste, Fernanda, como é que tu consegues pensar hoje naquilo que é a percepção do tempo na advocacia? Como é que isso tem mudado e como é que tu vês que continua a mudar? é, eu penso que a percepção sobre o tempo atual, ele é mais fluido, mais volátil, o tempo parece passar mais rápido do que passava antes. Essa acho que é a percepção que eu tenho. Eu entrei na faculdade em 1980, né? Me formei em 84. E, e nós comprávamos livros, via um livreiro oferecer, né? Ia no escritório, e era uma delícia esperar o livreiro chegar. E o livreiro chegava, ele apresentava, né, a sua coleção, nós dizíamos quando que esses livros vão chegar, levava outro tempo para chegar, nós parcelávamos, né, a aquisição e muitas vezes, né, como recém-formados, e, e o tempo da leitura dessas obras também era outro. Hoje, quando eu faço, enfim, se a gente fizer uma viagem rápida, né, desse momento para o momento atual, a quantidade de informação que nós temos, a quantidade de obras que nós temos, o acesso a todo esse material e como nós somos instigados a realizar uma leitura rápida, né, e por vezes superficial, e por vezes sem tempo de refletir a respeito. Então, acho que é um exercício que a gente tem de fazer realmente para que nós sejamos os senhores do nosso tempo, para que, sendo os senhores do nosso tempo, nós possamos dizer, olha, aqui eu vou entender, pensar, refletir, depois vou conversar, né, a respeito, vou ter momentos como esse que a gente está tendo, Dulce, né, de momentos de reflexão para a gente até realinhar posturas pessoais, fazer novos combinados, né, com o nosso travesseiro, para que a gente possa conduzir esse tempo da melhor maneira possível. E um advogado hoje, com todas essas... Claro que a gente se relaciona, quando fala em tempo, vem a questão do prazo, mas o advogado com a tecnologia, até com o acesso que o próprio cliente tem às informações, hoje, que são fantásticas todas essas possibilidades, mas eu percebo que conheço casos em que o cliente fica sabendo antes de uma decisão ou de um despacho do que o próprio advogado, que está acompanhando várias causas. Então, é o cliente que liga para o advogado para dizer, ou que manda um e-mail, não liga. Ligar é uma palavra que eu usei errada. Foi um mapa mental de 84, entendeu? Não, ele manda um WhatsApp, enfim, para dizer, ó, já manda a publicação para o advogado. Então, esse advogado ele tem que estar muito mais atento, focado, e ao mesmo tempo eu penso que esse advogado precisa se cuidar cada dia mais, para que ele não seja assolado por essas situações todas e não possa oferecer um trabalho da maneira que ele desejaria fazer. E isso que tu estás a dizer lembrou-me várias coisas que eu também vou partilhar contigo, que aqui logo no início da pandemia,
eu cheguei a fazer um evento que era Viver e Sobreviver. E aí eram lives que eu fazia e, sem combinar, conversava com quem estivesse disponível. E houve uma ex-aluna minha que, durante uma conversa, me disse o seguinte: Dulce, eu vou passar a ter mais atenção à forma como eu estou a vender o meu tempo. E aquilo fez um impacto tão grande em mim, porque de facto nós vendemos o nosso tempo. É. Quando nós decidimos aceitar um caso, quando nós decidimos aceitar uma função, aceitar um projeto, nós vendemos o nosso tempo. E essa consciência do que é que significa o tempo nas nossas vidas e como a ansiedade ela passou a ser fonte das relações e dos relacionamentos. Quando eu pensei nesta nossa questão de a advocacia e o tempo e a questão da relação com os prazos e como os advogados eles são dependentes dos prazos judiciais, mas eles não são dependentes de outro tipo de prazos, e como isso, de alguma forma, vem modificar todo este conceito que nós tínhamos e que temos de tempo. Eu recordo, Fernanda, não sei se também vais te recordar, certamente também, do momento em que a internet chegou às nossas vidas. Claro. E aí, né? E aí, aquilo que pelo menos comigo acontecia, e acho que com a maior parte das pessoas acontece, é que quando nós queremos fazer alguma coisa que estamos dependentes da internet e o Enter não funciona, por regra a nossa tendência era começar a clicar várias vezes no Enter para que aquilo andasse. E aí eu acho que nós descobrimos um outro conceito, que é o conceito da impotência. Isto é, nós estamos muito mais próximos, nós conseguimos fazer coisas que há 10, 20 anos eram impensáveis de fazer, mas nós continuamos impotentes em relação a como gerir e como trabalhar toda essa situação. Porque, como tu dizes, eu também recordo, lá em Portugal havia umas publicações e havia uma entidade que era a Associação dos Haters Fashion, e aquilo ele trazia umas publicações e nós também fazíamos essas assinaturas e tudo mais, mas de facto era uma ansiedade que eu tinha pela informação e que nesse momento a informação era poder, digamos assim, ou seja, quem tinha mais acesso a mais informação tinha esse poder no sentido que tinha esse conhecimento, essa consciência. E hoje nós temos tanta informação disponível, e como tu estavas a dizer, eu subscrevo na íntegra, nós não temos tempo, não é? Ou seja, e vem aí outra vez a questão do tempo. Porque... Eu acho que talvez a gente precise fazer um exercício, aquele exercício que a gente coloca no multiportas, né, de critério de adequação. Acho que a gente precisa utilizar esse critério da adequação para a nossa utilização do tempo. Em que medida nós vamos utilizá-lo, em que setor da nossa vida nós vamos utilizá-lo, e penso que o advogado, nesse contexto, ele está sendo convidado a ofertar um tempo qualificado para o seu cliente, um tempo qualificado de escuta, um tempo qualificado de reflexão, um tempo qualificado em que o cliente terá tempo para tomar a decisão, sob orientação dele, qual caminho ele deve seguir para fazer a gestão do conflito que ele apresenta. Esse mapa mental que a gente vem trabalhando em termos de, para além do Poder Judiciário, existem muitas outras portas, e portas ao lado, e portas interessantes, requer uma reflexão e um amadurecimento, tanto para você conhecer, como para você tomar a decisão. Eu acho que a utilização ou o respeito ao tempo, eu acho que o respeito ao tempo é fundamental. E o advogado, muitas vezes, ele se vê assolado com 1000 situações, com 1000 prazos,
e com a velocidade que a tecnologia oferece, porque enfim, eu tenho que protocolar digitalmente uma peça processual. Eu não tenho passado por isso há muito tempo, mas eu fico me colocando no lugar, eu escuto colegas dizendo, e especialmente nesse momento da pandemia, acho que os advogados nunca trabalharam tanto, e eles estão absolutamente esgotados. E os seus clientes também estão mais, vamos dizer assim, mais sensíveis, ou seja, está todo mundo com os nervos, né, a flor da pele, e nunca foi tão necessário e importante pensarmos sobre o paradigma da consensualidade. E isso é muito interessante, porque no fundo nós aquilo que estamos a falar é das tais crenças limitantes, e dos medos que ainda assolam, não é? que ainda estão presentes, porque dentro deste trajeto, e em particular da sua experiência fantástica, não só na advocacia, mas depois também na entrada nos meios consensuais, em especial no processo de mediação, nós estamos a falar de 2 décadas, não é? Nós estamos a falar praticamente aí de 20 anos. E aquilo que dentro dessa lógica que estavas aí a trazer, que é aquilo que os advogados eles precisam começar a dar, que é um produto de qualidade para os seus clientes, e eles precisam, antes de dar esse produto, de acreditar nele. E para acreditar eles precisam de conhecer e eles precisam de o dominar. Mas isso impacta numa série de outras questões, designadamente em termos dessas crenças, e que têm muito de ver com medo. Eu, pelo menos, associo isso. Quando eu falo com alguns colegas que eu sinto que eles consideram que irem ao processo de mediação, quando eles escutam aquela frase, no processo de mediação o protagonismo é do cliente. Aí o advogado já fica, opa, o protagonismo é do cliente, eu vou perder o meu protagonismo. Medo. No processo de mediação o cliente vai ter a solução muito mais rápida, é muito mais ágil. Bom, se é muito mais ágil, mais rápido, como é que eu vou justificar os meus honorários? Como é que eu vou justificar a minha importância? Então, aquilo que eu vejo, ou pelo menos aquilo que eu tenho observado, é através da tal desinformação, por variedíssimas razões, que não estamos a julgar, estamos aqui de facto a trazê-las para cima da mesa. O profissional da advocacia ele tem tido algumas resistências que hoje em dia, com o judiciário de quarentena, com o cliente sensível, com o cliente informado, porque o cliente vai ao teu Google e o teu Google já dá uma série de respostas. Muita coisa já mudou, mas parece-me que agora, e aí a frase que eu usei lá no Congresso, que o futuro é agora, não tem mais por onde fugir, mas ainda assim é como se nós estivéssemos quase no abismo e ainda continua toda a gente a resistir, a fazer esse salto com confiança de que vai saltar para uma coisa melhor, ou pelo menos vai saltar para uma coisa diferente e que não vai ter prejuízo com essa experiência. Da tua experiência em concreto, que é riquíssima, o que tu podes trazer em relação a isso, Fernanda? Antes disso, Lúcio, só para fazer uma referência, quando você estava fazendo enfim, trazendo a questão dos medos, eu me recordei de um evento que nós fizemos pelo CONIMA, cujo tema, um encontro nacional, que o tema era mitos e realidades. Eu acho que a gente poderia, ficou aqui uma ideia, da gente poderia repensar, ou rever, ou refazer, ou fazer novamente um encontro para cuidar desses fantasmas, né? Desses fantasmas, porque as vantagens que a mediação proporciona podem dar a percepção para o advogado que para ele são prejudiciais, é isso que você está dizendo, e muito pelo contrário, Então, o que eu tenho percebido nesses anos, né, os mais recentes, que há uma mudança nos advogados, há uma mudança forte nos advogados em termos do que eles consideram ofertar um bom serviço para os seus clientes.
Então, eu percebo que, por exemplo, escritórios que eram bastante refratários à utilização de mediação estão utilizando a mediação. É claro que antes teve um processo de conhecimento ou de outro escritório que também usou, que vem como uma referência para que ele possa, enfim, se sentir mais seguro para encaminhar o seu cliente. Porque eu me coloco também no lugar de um advogado que recebe a confiança, né, enfim, de um cliente, e aí ele tem que sugerir, ou ele sugere um outro profissional que vai trabalhar em equipe. É uma responsabilidade grande se eu não conheço. Então, eu percebo que alguns escritórios que eram bastante resistentes, hoje já utilizam a mediação. Eu percebo a grandeza de muitos advogados que vinham há muito tempo no contencioso ou na arbitragem e que, ao experimentarem pela primeira vez a mediação, eles colocam perguntas fundamentais no sentido de como que eu devo me portar, como que eu devo até me vestir, né? Será que a mediação é um lugar informal, então eu não preciso usar terno e gravata? Então, essas perguntas que podem parecer tão singelas ou até banais, ou que poderiam dar a impressão de fragilidade, muito pelo contrário, né? Para mim são sinais de uma grandeza de quem quer sempre aprender, né? De quem não tem medo de parecer desconhecer algo, muito pelo contrário, né? E como que numa reunião de mediação eu tenho que apresentar documentos, eu não posso, como é que vai funcionar isso? Eu posso fazer projeções. Então, muito, eu acho muito prazeroso, né, você ter esse tipo de diálogo com advogados que querem contribuir e querem fazê-lo da melhor maneira possível. Então, por que não perguntar? Né, em pré-mediação, por que não antes, enfim, se informarem ou participarem de sensibilizações ou de cursos de advogando na mediação, enfim, inúmeras possibilidades. Mas eu vejo uma modificação significativa e também percebo uma modificação significativa dos clientes, não só dos advogados. Eu acho que os clientes hoje estão procurando advogados que tragam soluções eficazes para além do poder judiciário. Então, eu escuto, assim, no meu rol de amizade familiar, alguém dizendo assim, poxa, eu preciso de um advogado, mas não quero um advogado belicoso, eu não quero um advogado do litigioso, eu quero um advogado que possa entender o meu negócio, que possa me auxiliar nessa construção, que eu não quero ficar 10 anos com o processo, eu não quero acordar pensando qual foi a decisão que foi proferida. Mas onde que eu encontro esse advogado? Eu escuto muito, nas questões societárias especialmente e nas questões familiares, em que pessoas que estão em processos de revisão dos seus relacionamentos, sejam comerciais ou familiares, dizem, eu não quero destruir a minha empresa, eu não quero destruir a minha família. E quero fazer uma referência forte, não necessariamente você vai ao Poder Judiciário e destrói sua família ou destrói a sua empresa. Não é isto, não é isso. Agora, pode destruir pessoalmente, não é o judiciário, mas a sua atuação enquanto empresário pode ficar absolutamente desfocada na medida em que você tem um processo. Então, Dulce, eu percebo muita, assim, sem contar que há anos a gente fazia eventos, a gente fazia eventos na OAB aqui em São Paulo ou em outras OABs e eu falava, gente, vinha os amigos, né, para participar. Hoje a gente tem salas e salas e salas e salas virtuais e um interesse muito grande. Esse movimento que estás a dizer, eu acho que está sendo fantástico e essa questão da sociedade e do próprio mercado estar a demandar isso vai no contrafluxo dos medos e dos receios. Isto é, hoje em dia, e pelo que tu estás a dizer, e também é o meu conhecimento, aquilo que
de alguma forma acontece é a própria sociedade está à procura de profissionais que tenham determinadas características e determinadas qualidades. E não só aquele advogado conhecido como advogado militante ou advogado do contencioso, mas que de facto seja um advogado que ele tenha uma visão diferente, mais agregadora, mais multidisciplinar, e que ele dê respostas efetivas, mais do que outra coisa qualquer. Isso em relação a todos os profissionais, Dulce. Se a gente fizesse o mesmo exercício quando a gente procura um médico, ou quando a gente procura um engenheiro, eu quero fazer uma reforma. O que eu espero desse engenheiro? Eu quero construir uma casa. O que eu espero desse engenheiro? Ou desse arquiteto? Eu espero que ele me escute. Eu espero que ele saiba qual é o meu estilo de vida. Se eu gosto mais de cozinhar com todo mundo ou cozinhar separado, se eu não cozinho na minha casa, né? Se eu gosto de ter televisão em todos os quartos ou não. Ele precisa saber qual é o meu estilo de vida para construir uma casa adequada. Se eu vou ao médico, ele precisa me conhecer, ele precisa saber quais são os meus medos, se eu tenho febre, se eu não tenho febre, por que eu tenho febre. Então, eu acho que esse olhar, eu acho que todas as profissões passaram por esse tema, ou pelo menos as principais passaram por esse tema. A gente teve na medicina o momento da processualização da medicina, e um retorno para a humanização da medicina. Aquele médico que era generalista e que num determinado momento você tem uma questão, você tem que ir em 8 médicos para saber, né, o que você tem, e cada um fala uma coisa, e você não sabe o que fazer da sua vida com aqueles 8 médicos, né? Por que isso? É isso. Então a gente precisa de alguém que a gente confie e que tenha uma visão ampla e sistêmica sobre aquele que está chegando. E aí a gente volta ao tempo. Exatamente, e a gente volta ao tempo. E eu estava ia te perguntar, estava aqui a pensar, e achas que nós podemos dizer que neste momento em que nos encontramos, etapa da humanização, porque eu tenho sentido muito que esta nossa ansiedade, ela se deve ao facto, isto é uma percepção minha, tá? Que nós estamos a fazer a mudança, ou seja, nós estamos a construir a história da humanidade, sempre se constrói a história, mas neste momento nós estamos a viver aquela etapa da mudança, como quando foi descoberto o fogo, como quando foi descoberta a roda, e tem muitos anos que eu venho a sentir, e isso que tu estás a dizer, da questão da humanização, ou seja, de o ser humano, ele tomar consciência que ele é único, que não existem duas pessoas iguais, e que existe uma outra coisa que eu pelo menos também tenho vindo a defender muito, que é nós, ao contrário daquilo que temos de crença limitante, de que vivemos num lugar de escassez, nós vivemos efetivamente num lugar de grande abundância. Aquilo que nós temos é uma dificuldade de conseguirmos utilizar a nossa inteligência e o nosso intelecto para gerir os recursos de uma forma equilibrada e de uma forma sustentável. Por razões várias, até pelo facto de sermos humanos e logo não sermos perfeitos. Mas aquilo que eu sinto é que nessa consciencialização que estamos a ter da humanização, e em particular da humanização do direito, parece-me a mim que nós estamos a começar a ter, e aí também concordo contigo que é genérico, a necessidade de encontrarmos soluções à medida, ou seja, de deixarmos de ter aquele grupo de massa cinzenta, aquele grupo de todos vestidos de igual, todos a fazer a mesma coisa, todos a ter o mesmo percurso, e isso está sendo revolucionado por variadíssimos elementos, por variadíssimos fatores. E quando nós gritamos no sentido de dizermos, olha, eu não sou igual aos demais, e isso não faz de mim um ET. Eu sou eu, e isso significa que nós, as duas diferentes, podemos e vamos conseguir construir algo que sozinhas certamente nenhuma de nós iria conseguir. E por conta disso, quando nós falamos nestas novas competências, quando nós falamos deste novo profissional da advocacia, com esse olhar que é demandado pela sociedade, de facto, aquilo que eu ainda tenho algumas questões é como é que o profissional, porque eu não estou muito preocupada com o profissional da advocacia que está a fazer agora o curso de Direito, porque quem está fazendo o curso de Direito agora, não só já tem, pelo menos no Brasil, a cadeira obrigatória de métodos consensuais,
mas já tem uma série de literatura, de informação, de competições, e eu com esse, confesso, não estou muito preocupada. Eu fico mais preocupada com aquele advogado que já tem 20, 25 ou mesmo 30 anos de exercício de profissão, e que de alguma forma ele se formatou num determinado processo, e ele não conhece, e tem vários medos em relação aos demais. Então, esse advogado e essa advogada é que eu tenho sentido, e aí partilhando também um pouco contigo do que eu recebo. Eu tenho sentido alguns advogados e advogadas que me dizem, olha, Dulce, eu perdi a esperança na advocacia, num determinado momento eu inclusive deixei de advogar, mas de facto há uma voz em mim que me chama que eu tenho uma função na sociedade para fazer, e essa visão e essa missão que todo aquele que passa pela advocacia sente, que é ter um diferencial na vida do outro, porque no fundo o advogado é isso que é, ele é um diferencial na vida do cliente, e isso é algo que eu também queria partilhar contigo. Quando você estava trazendo essa reflexão, eu ficava pensando que a gente não muda um hábito de um dia para o outro. Né? A gente não muda um hábito de um dia para o outro. E também não se troca a água de um aquário de uma vez só. Você mata o peixe. Você mata o peixe. Não é assim? Você tem que ir trocando aos poucos para ele se ambientando. Para que a nova água que entre possa se misturar com a água que já existia e que ele não tenha um choque que possa levá-lo a óbito. Literalmente é isso. Então, assim, é um processo para aqueles que estão permeáveis a esse processo também. Eu acho que a gente tem que respeitar quem não, enfim, quem não está no seu tempo, ou que não deseja, ou enfim, ou que tem uma visão de mundo que vá por outro caminho. Eu acho que a gente tem que muito cuidar para que não sejamos aqueles pregadores que são até incongruentes com a sua própria pregação. Então, é sempre muito sutil essa conversa. É uma conversa. E penso que é uma conversa interna desses advogados que vão aos poucos trocando a água, que vão aos poucos percebendo algumas vantagens e vão experimentando. Se a gente pensar em qualquer situação, se a gente falar, olha, eu preciso, como todo bom começo de ano, esse ano eu vou fazer ginástica. Se eu entrar por uma academia, o que geralmente as pessoas fazem, e se eu for lá 2 vezes e me acabar de fazer ginástica, certamente eu vou pagar 3 meses de academia e nunca mais vou aparecer na academia. Porque a minha memória vai lembrar, minha memória física vai lembrar de uma dor e vai dizer, tá vendo, eu não consigo superar isso. Então, eu acho que esse trabalho que vem sendo realizado dentro da OAB, pela ESA, por muitos advogados, por mediadores, é um trabalho fantástico, porque ele vem, ao longo do tempo, sensibilizando. Muitas pessoas falam, nossa, mas é um trabalho de formiguinha. Vocês já olharam o que é um formigueiro? Vamos olhar o que significa um trabalho de formiguinha. É enorme, é um trabalho em equipe, é um trabalho permanente. Elas não desistem nunca. Elas carregam pesos enormes, folhas enormes, e vão indo, porque elas têm um objetivo, elas fazem sentido. E eu acho que é isso que a gente tem feito ao longo desse tempo todo. Então, cada evento que você faz, cada evento que eu vou, cada evento quem está aqui nos escutando, que leva essa ideia, e que conversa com o outro e que compartilha a experiência, é algo que pode sensibilizar e é algo que pode também dizer, olha, eu acho maravilhoso, mas isso não cabe na minha vida, isso não funciona para mim. Isso não funciona para mim. E tá tudo certo.
Está tudo certo. Nós não somos os detentores da verdade. Isso tem várias coisas que tu disseste, eu tive aqui vários insights para partilhar também, Fernanda. Um deles teve de ver com a questão de quando nós falamos desse profissional da advocacia, porque aqui no Brasil em particular houve um boom, e no mundo em geral, acho que houve um boom, principalmente nos nossos países de civil law, de formação em mediação. Uhum. E lá atrás, eu lembro-me que quando eu tomei conhecimento destes processos da mediação, também foi em 2002 como tu, mas lá em Portugal, aquilo que me aconteceu a mim foi um verdadeiro processo de reestruturação mental. Uhum. Houve uma determinada altura da minha formação que aquilo que eu senti, da minha formação nestas áreas da mediação, que eu senti que eu estava quase que a fazer violência comigo mesma, porque eu tinha-me programado, eu tinha-me formatado para que o meu mindset, a minha forma de pensar jurídica, ela fosse muito na objetivação, né? Ou seja, definir a norma ao facto concreto, e de repente alguém vem me dizer que o conflito não era só isso, que o conflito não era só prova, que o conflito não era só a norma, que o conflito Isso chama não... subsunção. Subsunção, olha que palavra, né? Subsunção, aplicar a norma ao caso concreto. E aí você fica aqui, você fica num estado de facto, que era isso que você estava a dizer, é necessário tempo, ou seja, nós precisamos desse amadurecimento dessa questão. E aí lá atrás também, aquilo que eu sentia muito era que eu estava num lugar onde só eu falava essa linguagem, porque eu fiz a formação de mediação, sendo advogada, e aí eu pensei assim, nossa, todos os meus colegas têm que ter conhecimento disto, porque não faz sentido eu guardar para mim tudo aquilo que eu acabei de descobrir. E quando eu decidi ir para o mercado, no sentido de convidar os meus colegas a eles tomarem conhecimento disso, aquilo que eu senti foi, ela pirou, ela está meio lunática, e o tempo e as décadas, não é, que vêm passando e que neste momento podemos dizer que já atingimos a maioridade, não é? Aquilo que eu agora vejo, aquilo que eu agora sinto, é que, como tu estavas a dizer também, nós não estamos mais sozinhas. Nós temos não só a constatação de que funciona, e não é numa visão romântica da coisa. E eu não digo que eu sou apaixonada pela mediação, porque a paixão ele é um estado de embriaguez que passa rápido. Aquilo que nós precisamos é, de facto, de solidificar isso e de identificar objetivamente, e aí acho que o raciocínio jurídico ajuda muito, o que é que nós temos de diferente e como impacta e como importa nós nos prepararmos para isso. Porque nós não estamos a dizer que vamos deixar de ser o que éramos. Isto é, e eu digo sempre isso, um advogado que gosta de uma boa conversa, que gosta de uma boa argumentação e contra-argumentação, que gosta de um bom debate, vão haver sempre situações onde ele é importante. Assim como até na mesa de negociação, muitas das vezes, é necessário uma boa assertividade e uma boa cartada em cima da mesa. E isso faz parte dessa outra formação que nós tínhamos tido antes. Agora, aquilo que acontece é que nesta advocacia que nós estamos a falar, nesta advocacia consensual, em especial, eu costumo e falo muito e partilho que o advogado ele precisa fazer uma especialização no processo de mediação, porque ele é especializado em processo civil, processo administrativo, processo laboral, processo de família, tudo são processos. A mediação também é um processo e, felizmente, ela está regulamentada, tem princípios, e com isso, como é que nós podemos, dentro daquilo que temos feito e que temos trabalhado, partilhar isso para que esses advogados, eles de facto se identifiquem que aquilo que nós estamos a trazer, primeiro, não é romântico, não é nenhuma visão romântica, segundo, é algo que está sustentável, e que, não obstante a confidencialidade, já existem, como tu estavas a partilhar ainda há pouco, vários colegas que já começaram a experimentar, mas nós não podemos continuar a falar para os convertidos. Não é? Nós precisamos de começar a ter um discurso que seja um discurso que chegue mais longe,
que chegue aonde ainda não chegou e que a sociedade já começa a demandar também isso. Então, talvez, não sei se nós já não estamos um pouquinho atrasados até. Acertar o passo é desafiante, né? Acertar o passo, e especialmente num país com dimensões continentais. Eu acho que esse é outro ponto. E por vezes, há uma percepção até equivocada de que os centros, os principais centros, ou centros onde temos mais advogados, ou que tem, enfim, uma economia mais forte, é o lugar em que nós temos advogados mais sensibilizados. Não necessariamente, não necessariamente. Então, você viaja muito, eu viajo muito, e nós, acho que esse nosso grupo é um grupo itinerante, né? Eu me sinto assim parte de uma trupe, né? que se encontra em vários lugares desse Brasil e percebe a riqueza que esse Brasil possui e os saberes locais, como eles são importantes. Para além desses, vamos dizer assim, dos escritórios que são escritórios fortes em marca, em número de advogados e de grande expertise, há um mundo enorme de advogados com uma experiência riquíssima, forte, e que são ávidos a conhecerem e aprimorarem as suas habilidades. Ávidos, Dulce, ávidos. E acho que a tecnologia que já estava disponível e que por vezes a gente não utilizava na medida que ela poderia ser utilizada, hoje nós efetivamente estamos nela. E isso amplia o acesso, amplia a troca. Então você tem um advogado enfim, numa cidade com 10 mil habitantes, e ele é um formador de opinião. E às vezes ele é um formador de opinião muito mais presente do que um advogado que está em Curitiba, ou que está em Porto Alegre, ou que está em São Paulo, ou que está em Belo Horizonte. Porque ele é conhecido, né, naquela comunidade ali pelo nome, o seu filho e assim por diante. Então, eu acho que o nosso percurso agora, se a gente olhou um pouco para trás, está pensando no presente, olhar para o futuro, dessa nossa proposta aqui, desse diálogo super gostoso, é caminhar para caminhar ao encontro deste advogado. É um advogado de raiz, sabe? É um advogado de raiz, é um advogado que conhece o seu cliente, é um advogado que conhece a sua terra, é um advogado... Esse advogado, ele é peça fundamental, na minha percepção, para que a gente sabe, que a seiva circule, para que a seiva circule. No fundo, aquilo que você está dizendo é para que se consiga, de facto, alargar a dimensão, né? Alargar a dimensão. Isso eu concordo totalmente contigo, porque não vejo outra forma, não essa, de ir no boca a boca, no cliente a cliente, e até por conta daquilo que eu me recordo do meu exercício. E ainda hoje, Fernanda, sendo que eu já tive aí um interregno da minha atividade como advogada enquanto fui magistrada, né? Tive até de suspensa, por questões de incompatibilidade, mas quando ainda hoje eu recebo contactos e telefonemas de clientes lá de trás a dizer: doutora Dulce, eu sei que você já não está a exercer, mas eu preciso muito da sua ajuda, da sua indicação. E isso é tão gostoso, porque tem a ver com isso que tu estás a dizer, com essa raiz de que ser advogado é ser uma pessoa de confiança. Não é? No fundo é o nosso nome, é a única coisa que nós temos, é o nosso nome, a nossa dignidade, os nossos princípios e os nossos valores. E esse advogado que tu estás a falar é aquele que eu também estou contigo. Acredito que
nós precisamos de chegar até ele. A questão é descobrirmos como é que ele nos dá o tempo dele para nos ouvir, porque, e aí já começando a fazer um pouquinho de futurologia, por conta até do nosso tempo, que passa rápido, quando lá atrás, e faz agora 5 anos em dezembro, a lei de mediação brasileira surgiu, houve uma das questões que ela trouxe lá num dos últimos artigos, que foi a circunstância de que a mediação é possível acontecer por qualquer meio de comunicação, não é? Uhum. E aquilo era meio estranho naquela altura. E o que é certo é que nós hoje, passados 5 anos, isso não só é uma necessidade, como é obrigatório. Isto é, hoje em dia, a questão de nós podermos estar aí ou aqui, ou em qualquer parte do mundo, e de estarmos conectados com pessoas no Brasil e no exterior, é absolutamente magnífica. E por isso, não fazendo futurologia, no sentido de que nós não temos nenhuma bola de cristal, não é? Que nos permita fazer isso, mas ainda assim, daquilo que tu sentes, do que tens vivido e daquilo que tu sentes do que está a acontecer, como é que tu imaginas, que é um curto espaço de tempo, porque eu sinto que nós não podemos mais fazer projeções em planos a 10 anos, nem projeções em planos a 5 anos, eventualmente, talvez a 6 meses seja uma coisa seja uma coisa minimamente aceitável, não é? Mas como é que tu vês esta questão, não só do acesso à justiça, mas do facto deste profissional que nós estamos a falar, que é e da atividade de advogar? Como é que tu enxergas isso, Fernanda? O Brasil é um país atípico, né, em relação a muitas situações. Alguns pontos que às vezes demoram tanto para acontecer em outros lugares, aqui acontece mais rapidamente. Quando a gente conversa com advogados e com mediadores estrangeiros, nos nossos congressos, nas nossas reuniões, por vezes a gente escuta, nossa, mas a atividade é muito difícil, a pro bono, eles relatam também dificuldades. Não são só nossas, né? Todos os países que buscaram essa mudança de paradigma enfrentaram questões jurídicas, questões de inconstitucionalidade, não só questões que estão relacionadas à mudança de paradigma, porque a resistência vem pela petição, ela não vem somente na sabotagem ou na desconfiança ou numa disputa de poder, mas ela se concretiza muitas vezes. Então, agora, por outro lado, estão colocando o Brasil nesse contexto de dizer, olha, não somos só nós, né? É um processo que acontece mundialmente. Em alguns lugares, você pode entender que ali tem uma facilidade maior. Por quê? Porque o contexto jurídico, o mapa mental daquele lugar é mais, vamos dizer assim, permeável. Eu estou num país de common law, eu tenho processos de discovery, eu tenho um custo alto, então eu tenho um protagonismo já mais arraigado, a autonomia privada ela é mais presente em termos de exercício pessoal, então a mediação e advogar na mediação por consequência, ou vice-versa, né, ou as duas juntas, pode ser mais tranquilo para que essa, vamos dizer assim, para que esse mapa mental se transforme. Nós estamos em outro lugar. E ao mesmo tempo, nós temos um poder de adaptabilidade muito grande. E nós temos uma pujança muito grande. Eu acho que, eu penso, a minha percepção em relação a tudo que acontece aqui é que explode rapidamente. Em vários setores. Vamos ter flats, daí tem milhões de flats. Vamos ter restaurantes japoneses, tem milhões de restaurantes japoneses a cada esquina. Não é assim? A gente surge muito rapidamente. O grande tema na sequência mas eu estou realmente num restaurante japonês? Né? Esse é o tema.
Porque a gente vai ter, eu tenho no meu bairro, nossa, acho que 3 restaurantes japoneses por quadra. O fato primeiro, tem qualidade, ele se sustenta. Primeiro, é comida japonesa? Né? O arroz é feito assim, o peixe é assim. Então, eu acho que esse é um desafio. Eu acho que já cresceu, vai crescer muito. Eu acho que nas plataformas, sem dúvida, também. Eu acho que vai avançar para as questões consumeristas, vai avançar para as questões trabalhistas. Agora, é mediação? É advogar na mediação? E não tem certo e errado, só tem ajustar a terminologia com a metodologia. Ah, mas é uma negociação assistida? É uma negociação? É uma negociação. É uma conciliação? É uma conciliação. E vamos colocando, né, os pingos nos is. Mas por quê? Porque você é formalista? Porque você é purista? Não, porque a gente está no momento de implantação. E quando a gente está no momento de implantação, a gente precisa seguir o livro. A gente precisa fazer by the book. Quando a gente vai aprender a dirigir, a gente faz tudo direitinho, não é assim? Tem que ler, porque para não sei quantos metros da esquina. Depois a gente dirige, porque a gente já vai ter essas habilidades, a gente já vai conhecer e a gente vai cuidar com prudência, a gente vai atuar com prudência. Mas isso já vai vir naturalmente. Então, Lúcia, a minha percepção, sem ter bola de cristal, é que cada dia mais nós vamos ter advogados trabalhando em mediação, nós vamos ter advogados trabalhando de maneira consensual, de maneira ampla, cooperativos, colaborativos, que vão conviver com advogados do contencioso, Esses advogados do contencioso também eu acho que vão ter algumas variações sobre o mesmo tema dentro do contencioso, porque a gente pode ter um contencioso mais soft ou mais hard, enfim, você pode ter vários tons de contencioso, certamente. Agora, o grande desafio para a sustentabilidade de todo esse caminhar é a qualidade. A gente precisa ter uma boa qualidade. Qualidade se faz com conhecimento, com estudo, com prática, com ética, com debates, com reflexão, com trocas de experiência. Acho o papel da OAB fantástico, fundamental. Cresceu demais, né? Muito, 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 muito. E desses inúmeros professores que temos aí, né, que são pessoas que não medem esforços para estar em todos os lugares. Ontem foi dia do professor, eu falava, gente, é um dia que eu comemoro, porque no sentido amplo, né? Acho que quem tem filho em casa, filho pequeno em casa hoje, percebe quão importante essa figura que é o professor. E a advocacia está caminhando assim, né? Sabes que tu estavas a falar dessa questão do Brasil, e muitas das vezes eu estou confrontada com a pergunta de como é que você veio para o Brasil, toda a gente querendo ir para Portugal? E eu dou sempre a mesma resposta, que é injusto e inadequado comparar o Brasil a Portugal. Se nós compararmos o Brasil, precisamos compará-lo à Europa. Porquê? Por conta da diversidade, por conta da dimensão e por conta de toda a multiplicidade de fatores que intervêm e interferem. E nessa mesma lógica, o Brasil, e isto é uma frase que eu escuto muito, o Brasil não é um Brasil, são vários Brasis dentro dele. E quanto mais eu viajo, quanto mais eu conheço, e tive essa felicidade até agora, até março, eu constato muito isso. Mas uma das questões que mais me fascinou e uma das questões que mais me deu a confiança e a confirmação de que eu tinha feito lá atrás a melhor escolha que eu podia ter feito na altura em que a fiz, que foi vir para aqui, foi exatamente quando cheguei a Minas Gerais e dei conta que dentro da OAB havia uma coisa que se chamava Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem na altura. Porque essa realidade era uma realidade que, não obstante em Portugal já se falar de mediação e arbitragem, já se aplicar principalmente na área, por exemplo, do consumo, na área trabalhista, são áreas onde a mediação e a arbitragem tinha aplicação.
Mas daí a que houvesse essa abertura para que os profissionais, em especial os profissionais da advocacia, tivessem um espaço onde fosse viável, dentro da própria casa do advogado, falar abertamente sobre o tema, eu só encontrei isso aqui. E por muito que seja o meu trabalho sempre ligado ainda a Portugal e sempre na constante tentativa de, olha, aqui já se faz assim, vocês não querem ver, não querem olhar, aprendam. E aí eu fiquei muito, muito feliz quando aconteceu este boom maravilhoso dos brasileiros começarem a ir viver em Portugal, em especial de alguns brasileiros advogados no Brasil também terem conseguido a Ordem dos Advogados de Portugal, porque está a haver essa miscigenação Ai, que em é termos lindo. deste profissional. E isso não só tem um valor que eu diria que é um valor histórico, que é um valor que talvez agora nós ainda não vejamos aquilo que é o resultado, mas acredito que daqui a 5, 6 anos seja possível de ver essa consequência, que é aquilo que eu diria que é uma cultura, ou uma civilização, ou um grupo que tem de ver com questões mais formais, mais tradicionais, mais até, não sei se diria organizadas, mas mais disciplinadas, que precisa, de alguma forma, de tomar ali um abanão em relação à inovação, em relação ao novo, e por outro lado, daqui, que, como tu dizes, acabamos por ter aqui muito uma cultura, ou pelo menos uma forma de agir e pensar de é novo, vamos experimentar todos, então é a alegria do novo, mas que é necessário ter esse procedimento desse by the book, ou seja, nós precisamos de ter uma organização, nós Isso. precisamos ter regras, precisamos ter princípios e precisamos ter essa avaliação da qualidade. Porque, como falávamos ainda há pouco, se a solução é à medida, essa solução ela vai ser avaliada. Vai. E vão sobreviver não são os mais fortes, vão sobreviver aqueles que têm mais capacidade de adaptação às mudanças, não é? Aqueles que são mais flexíveis, têm maior disponibilidade e flexibilidade para entender as necessidades. Eu, pelo menos, eu também vejo isso assim. Dulce, quando a gente compra uma roupa pronta, às vezes ela não cai, dificilmente ela cairá perfeitamente no corpo, mas a gente aceita. A gente fala, tudo bem, não caiu muito bem aqui, tá apertadinho aqui, tá isso aqui, tá largo ali, mas a gente aceita. Se a gente comprar o tecido, tiver todo o processo de compra de tecido, escolher o modelo, ir a uma costureira para fazer essa roupa, um vestido da festa de um casamento, o teu nível de exigência é muito maior. Muito maior. Você, quando coloca o vestido, você fala, mas eu fiz todo esse processo, eu desejo que esse vestido caia perfeitamente em mim, porque tiraram as medidas, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, enfim. Então, esta costureira, ela certamente precisa estar muito habilitada. Ela não pode ser qualquer costureira. Ela precisa estar muito habilitada para conhecer, até para prever que 2 centímetros a mais ela precisa deixar, caso precise ter um ajuste às vésperas do casamento. Não é assim? Não é assim? Eu, quando era criança, eu fazia roupa em casa, né? Então, vamos tentar lembrar um pouco. Era assim. Então, você precisa até prever que a gente vai ter que ter um ajuste possível para algo que possa acontecer. Agora, o prêt-à-porter é maravilhoso, gente. Facilita muito a vida de dar acesso, coloca massa, tá tudo, faz o seu papel. Agora, na hora que eu quero algo muito especial, e que, de novo, que eu queira ser única, que eu não quero que outras roupas estejam repetidas na festa, ou que eu, não é assim? Ou que eu quero que aquela cor, ou que aquele vestido do meu sonho, ou o terno, eu vou procurar alguém. E às vezes é difícil você achar este alguém. É difícil você achar esse alguém, você acha por indicação. E essas pessoas, num determinado momento, elas quase que deixaram de existir pelo prêt-à-porter. E hoje tem um retorno da valorização
do artesanato. Estou usando uma metáfora, mas exatamente isso, do que é feito especialmente. Nesse momento de pandemia, nós sentimos isso. A diferença de um bilhete, de um carinho, de um pão feito em casa, para além do pão comprado na padaria, que é maravilhoso, mas do pão que é feito em casa. Então, eu vejo a advocacia consensual assim, eu vejo um resgate muito, muito grande, e esse resgate, ele vem, é interessante porque ele vai atingir uma geração que não viveu esse momento lá atrás. Não viveu esse momento lá atrás e que percebe que pode, de alguma maneira, reproduzi-lo, não do jeito que foi lá, mas adequado ao momento atual. Então, é bonita essa trajetória. É boa. Fantástico. É boa, né? É muito bom. É boa, muito boa. Encontramos almas amigas, encontramos novos caminhos, encontramos novos sabores, novas cidades, ainda que sejam pelas janelinhas por enquanto. Fernanda, olha, e com essas tuas palavras absolutamente fantásticas, para mim foi uma surpresa do universo muito boa e um presente ter-te na minha vida, então também te agradeço muito isso. E este momento que nós tivemos aqui com os nossos queridos amigos e amigas aí a partilharem connosco também as suas reflexões e os seus desafios e que quantos mais formos, mais vamos conseguir alcançar com qualidade. Eu quero te agradecer muito do fundo do meu coração por tudo aquilo que temos partilhado e vivido, que tem sido de facto muito, muito, muito especial. Muito mesmo. E que possamos em breve comer os bolinhos de bacalhau juntas. Exatamente, os bolinhos de bacalhau, os pastéis de nata, ou pelo menos os pastéis de Belém. Ai, que delícia, que delícia, que delícia. Dulce, a primeira viagem que eu fiz para encerrar, porque eu não queria acabar essa conversa, a primeira viagem que eu fiz para fora do Brasil foi para Lisboa, e eu venho de Santos. Uhum. Quando eu cheguei em Lisboa, eu falei assim, gente, eu atravessei o Atlântico para chegar de novo na minha casa. Eu estou em Santos, né? Foi muito curioso, muito curioso. Eu nunca me esqueço dessa sensação de olhar para aquele lugar e falar, pois eu atravessei, eu fui tão longe para voltar para minha casa. É isso. Só nos separa o oceano, porque de resto a afinidade é de facto muito grande e isso é interessante, porque nós precisamos de resgatar, como tu estavas a dizer, aquilo que era bom e aquilo que continua a ser bom, não é porque é antigo que deixou de ter valor. E nesta nossa viagem aqui do passado, presente e futuro tão gostosa que também me proporcionaste, quero-te agradecer muito e dizer-te que, olha, sucesso e continuação daqui do trabalho que nós temos feito e realizado e também agradecer aí a presença de todos e a te perguntar, queres dar aí uma última palavra? Desejar muita saúde, muito equilíbrio, né? Enfim, muita paz. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Bom, estamos aí então no nosso horário e cumprindo com isso, também agradecer a vossa presença, a vossa participação, o carinho com que sempre nos têm tratado e os comentários que foram fazendo. Estamos aí nesse percurso de formiguinhas já maiores, agora acho que já começamos a ter patas em vez de... já começamos a ter botas em vez de patas, mas estamos aí. Muito obrigada, Fernanda. Recebe o meu forte abraço, um beijo enorme no coração. Parabéns pelo trabalho de excelência que você tem feito. Muito obrigada. O Brasil agradece. E eu agradeço por me sentir em casa com pessoas especiais assim como você. Beijo. Beijo. Muito grande. Tchau, tchau. Tchau.